Bem-vindos, amigos do Na Varanda com Prisma. Eu sou o gerente Heitor, da Curi Vendas, na Curi Construtora. E hoje eu vou passar para vocês uma técnica de vendas que eu aprendi quando eu trabalhei naquela hamburgueria famosa do palhaço com aquele M amarelo. Então, eu vou passar essa estratégia de vendas para vocês que dá para aplicar como corretor de imóveis. Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu joinha, clique em inscreva-se e saiba mais. E vamos lá! O recado é para você. Antes de começar a falar do que nós estamos prestes a entender, eu quero fazer um convite para entrar na equipe do gerente Heitor na Curi Vendas da Curi Construtora. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder baixar o aplicativo e fazer o cadastro ainda hoje. Entre em contato comigo e você vai estar na melhor equipe. Gerente Heitor, da Curi Vendas, na Curi Construtora. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que nós temos 4 perfis de cliente. O primeiro perfil é o seguinte, o cliente socializador. O que é importante de entender nesse perfil do cliente socializador? É aquele cliente que ele vai falar sobre a família, vai falar sobre a história de vida dele, antes de entrar no assunto que mais importa pra gente, que é a venda do apartamento. Então, para poder concretizar esta venda, você precisa prestar muita atenção em alguns detalhes. O primeiro detalhe é que você precisa ser um bom ouvinte, mas não podemos perder o foco desse cliente. Temos que direcionar a conversa para que possamos entender o que ele precisa. Se é um apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios, com vaga de garagem, sempre escutando o cliente. Tudo que ele tem para falar, seja um bom ouvinte. Então, o parâmetro para poder atender o cliente socializador é ser um bom ouvinte. Após isso, para poder atender o direcionamento do seu cliente, sempre vai encaixando com algumas histórias. Passe um pouquinho da sua história para o cliente, para ele poder entender o que está acontecendo, que ele também gosta de escutar um pouco da sua história. O cliente socializador, então, é o nosso primeiro perfil. Será que você já encontrou algum tipo desse cliente? Comenta aqui embaixo e me fala, já atendi um cliente socializador. Outro perfil bem importante do cliente socializador é que ele gosta de fazer bastante amigos. Então você vai levar esse cliente até o final da entrega das chaves. Com certeza, se ele gostar de você, ele vai te mandar mensagem todo dia de bom dia, feliz aniversário, feliz ano novo, e ele gosta disso também. Então não deixe de mandar mensagens recorrentes para esse cliente, que ele vai gostar e ele vai ser seu amigo e vai comprar sempre com você. O segundo perfil de cliente é o cliente comunicador. Diferente do cliente socializador, o cliente comunicador, ele é um cliente que ele vai falar algumas situações da vida dele com intenção de comunicar uma antiga compra que ele fez, alguma antiga situação que ele passou. Então, o cliente comunicador, ele também vai te indicar para outros amigos. Então, se você atender muito bem o cliente comunicador, você vai ter um cliente que vai te indicar vários outros clientes. Como identificar um cliente comunicador? Diferente do socializador que vai contar a história de vida dele, o comunicador ele vai ser um pouco mais reservado, ele vai contar algumas histórias que aconteceu na realização da compra de um outro imóvel ou de algum outro bem, mas ele não vai dar detalhes do tempo, como foi, datas. Então ele é um pouco mais reservado, tá? Então a diferenciação desses dois clientes são muito distantes. Então tem que prestar muita atenção se é um cliente comunicador ou um cliente socializador. O socializador, ele vai falar da história dele, história de vida, vai dar datas. Comunicador, ele vai informar, vai passar uma informação específica para que a venda do apartamento seja feita da melhor forma.
Terceiro perfil de cliente é o cliente perfeccionista. Este cliente, normalmente, é um dos clientes mais difíceis que nós temos para lidar. Por quê? Como o nome já diz, o cliente perfeccionista, ele vai pedir todas as informações do projeto, preço, localização, enfim, ele vai pedir tudo, ele vai pesar tudo, ele vai comparar tudo. Então, para identificar esse cliente, o perfeccionista, tem que prestar atenção como que ele está agindo com as informações que você passa para ele. E não precisa ter medo de passar as informações para o cliente perfeccionista, porque ele é o que ele quer. Se você negar algum tipo de informação para o cliente perfeccionista, com certeza você vai perder, tudo bem? Então fica a dica. Conversou com um cliente perfeccionista, identificou que é um cliente perfeccionista, passe todas as informações que você tiver. Todas, tá? Se não tiver alguma informação, fale para esse cliente, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou procurar quem tem e assim que eu tiver, eu te mando. Não o deixe esperando, tá? Ele não gosta de esperar. Então, o cliente perfeccionista é o cliente que vai comparar todos os projetos que ele tem, valor, altura, localização, vista, sol da manhã, sol da tarde. Não perca esse cliente é o que compra à vista, viu? Fica a dica. Quarto e último cliente é o cliente executor. Lembra que eu falei que é o cliente que você ia gostar? Então chegou a hora de identificar esse cliente executor. Sabe aquele cliente que assim que você manda a mensagem para ele, preciso do RG, CPF, comprovante de residência, ele manda na hora? Com certeza esse é o cliente executor. Diferente do cliente comunicador, socializador ou perfeccionista, ele é um cliente que vai direto ao ponto. Muitas das vezes ele não vai fazer perguntas porque ele já sabe da informação. Ele vai chegar direto ao ponto. Se ele quer um apartamento de 2 dormitórios com suíte, ele só vai perguntar do apartamento de 2 dormitórios com suíte. Então, não adianta mostrar alguma outra opção para ele. Porque se é um cliente executor, ele que vai ditar o que ele quer e você vai conduzir para o que ele quer. Lógico que ele aceita opções, tá? Ele aceita opções, mas sempre dentro do que ele já espera, porque ele é um cliente executor. Diferente do perfeccionista, esses dois perfis têm uma diferença enorme. Às vezes as pessoas se confundem entre eles. O perfeccionista, ele pede mais informações do executor. O executor, ele tende a ser mais direto ao ponto. Tá? E normalmente também é o cliente que vai comprar à vista e praticamente vai fazer a venda sozinho. Se deixar ele conversando com o gerente, ele vai finalizar tudo bonitinho. Então, atenda bem o cliente perfeccionista, atenda bem o cliente socializador, o comunicador e, muito mais importante, atenda bem o cliente executor, que você vai se dar muito bem. Ficou com alguma dúvida de algum desses clientes? O último cliente que você atendeu, coloca aqui nos comentários. Se é um cliente socializador, comunicador, executor ou perfeccionista? Que eu quero saber. Diz aí para mim nos comentários. Então, me manda mensagem também que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo para você desse perfil. Muito obrigado. Curta o nosso canal, aperta o sininho que vão vir novas informações para você. Muito obrigado. Até mais.